match. Olá! O vídeo de hoje é para você, ansioso, você que sofre de transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico. Você já deixou de marcar algum date com o crush porque ficou com medo de ter uma crise na frente da pessoa? Muitas pessoas sofrem de transtorno de ansiedade e transtorno de pânico. Hoje em dia isso é muito comum. Quando o ansioso está entre pessoas que ele não conhece, ele fica muito inseguro. Por quê? Porque ele tem medo de ter uma crise na frente dessas pessoas e as pessoas não entenderem. Aliás, pessoas que têm transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico, elas têm muito medo de começar novos relacionamentos também. Porque elas acham que a pessoa nunca vai entender ela, nunca vai ter um pouco de paciência nessas situações e que até vai achar ela uma louca. Uma transtornada, uma psicopata, enfim. Mas calma, algumas dicas podem contribuir para que você fique menos ansioso nessas situações, certo? Eu vou conversar então com o Dr. Alexandre, que ele é um psicólogo especialista em ansiedade e transtorno de pânico. Ele é lá de São Paulo. E ele vai responder algumas coisas que eu mandei para ele e dar algumas dicas para as pessoas que estão passando por isso. Vamos lá? Por que pessoas com transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico têm dificuldade em ter novos relacionamentos? Priscila, receber um convite para sair com uma pessoa desperta o senso de incontrolabilidade que a pessoa tem em relação à sua ansiedade, ao pânico. Tá tudo bem, ela está conseguindo controlar a ansiedade, está evitando a maioria das situações que são ansiogênicas ou que lhe causam ansiedade, mas ela recebe esse convite. Essa pessoa até então só trabalha comportamentos de evitação, de busca por segurança. E aí ela tem uma chance de sair com alguém que pode ser bacana, que vai ter uma relação social legal, mas essa pessoa pensa, e agora? E se eu tiver uma crise de pânico? E se eu tiver uma crise de ansiedade? Essa pessoa vai perceber, eu vou ficar desesperada, não vou saber o que fazer, muito menos ela, eu vou querer sair correndo, essa pessoa vai começar a fazer um monte de perguntas e passa um monte de pensamentos catastróficos na cabeça dessa pessoa. Mas o porquê disso? Porque essa pessoa passou a vida toda evitando confrontar a sua ansiedade. Ela busca comportamentos de segurança, ela busca comportamentos de evitação. Deu match, e agora? O crush convidou para sair, mas eu tenho medo de ter uma crise na frente dele. O que eu faço? Então não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica para resolver essa situação. Infelizmente eu gostaria de chegar aqui e falar, olha, você vai pensar positivo, vai lá e vai dar tudo certo. Pode ser que dê tudo certo, porque você já está tomando uma atitude de enfrentamento, mas não é o caminho certo. O caminho certo é você dar o primeiro passo, decidir que você vai tratar a sua ansiedade, você vai tratar o seu transtorno de pânico e você vai começar a enfrentar as situações. Se eu estiver no encontro e tiver uma crise, devo falar que estou tendo uma crise? Ou simula demência? Bom, se tiver uma crise na frente dele, como é que eu faço para ele não perceber, para não me achar louco, louca? Eu acho que isso já é um pensamento catastrófico, faz parte já do quadro da ansiedade. Eu acho que você não tem o que fazer, é difícil, você tem que estar preparado para isso. A pessoa que supera uma crise, passa por uma crise, continua funcionando do jeito que ela costuma funcionar e não passa isso para ninguém, é uma pessoa que já está treinada, já está habituada a enfrentar as situações. Então não tem uma regra. Confiar no outro, falar para ele, eu acho uma habilidade que todos nós devemos desenvolver. Eu aconselho sim a pessoa a falar de forma prévia até se possível, já no contato por telefone, pela internet, já conversa, já pergunta se ele conhece o transtorno de pânico, se ele sabe um pouco de ansiedade. Conversa, abre o jogo, isso já vai tirar um peso já da pessoa. Bom, muito obrigado pelo convite, Priscila, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu vou deixar o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida pode enviar, eu vou responder assim que eu puder. Muito obrigado, um abraço. Gente, há muitos anos atrás eu passava por isso. Eu tinha muito medo de me encontrar com pessoas que eu não conhecia, porque eu tinha muita vergonha. E se eu tiver uma crise na frente da pessoa, a pessoa vai me achar uma louca, nunca mais vai falar comigo. Só que com o tempo,
com terapia, com tratamento, eu fui entendendo que isso não é um bicho de 7 cabeças. Ansiedade todo mundo tem. Eu antes tinha muita vergonha também desse tipo de situação, mas eu resolvi mudar a minha estratégia. Eu passei a falar desde o início, desde que eu começo a conversar com a pessoa, de alguma forma eu insiro o assunto e falo, olha, eu sou super ansiosa, eu tenho ansiedade, algumas vezes eu tenho crise de ansiedade, e vou explicando. As reações são diversas, algumas pessoas já sabem o que é, ou conhecem alguém, ou até elas mesmas têm, e já falam, puxa, eu também tenho, ou então, eu conheço meu primo, meu amigo, Meu tio, meu vizinho, cachorro, papagaio que tem. Então, é bem tranquilo. Outras não sabem muito do que se trata e acabam perguntando, tá, mas o que tu sente nesse momento? O que acontece? Aí eu explico o que não é nada demais e a pessoa, ok. A verdade é sempre a melhor coisa a se fazer. Falar que você tem esse tipo de transtorno, esse tipo de limitação, de repente, para ir num lugar que é muito cheio, para ir num lugar que é muito abafado. Mas o importante é sempre falar a verdade, falar para a pessoa que isso é uma coisa que não vai acontecer nada demais se você tiver uma crise, entendeu? O máximo que vai acontecer é a pessoa querer tomar um ar lá fora, se for um lugar fechado, suar um pouco as mãos, ter um taquicardia, um pouquinho de respiração ofegante. Tudo isso é coisa que dá, em minutos passa. É super normal hoje em dia, tem muita gente que sofre disso. Então, pessoal, não deixem de aproveitar a vida, de conhecer gente bacana e de ser feliz, porque isso não é limitação pra ninguém, certo? Beijo, até o próximo vídeo.